Ele não queria medalhas, ele não queria aplausos. Ele tratava seus próprios soldados como números numa planilha de cálculo. Para ele, sacrificar um batalhão inteiro não era uma tragédia, era apenas matemática. Por que a história apagou o nome dele? Por que os Estados Unidos e a Inglaterra tentaram esconder as táticas desse gênio frio e brutal? Será porque ele provou que todos os outros generais estavam errados? Ou será porque a verdade sobre suas vitórias é sombria demais para os livros escolares? Prepare-se. Hoje vamos abrir os arquivos proibidos da Normandia. Você vai conhecer o açougueiro de escritório, que salvou mais vidas do que qualquer herói de Hollywood. Se você acha que sabe tudo sobre a Segunda Guerra, espere até ouvir o que aconteceu naquela noite de agosto. A verdade vai te chocar. Nos arquivos em preto e branco da campanha da Itália, uma imagem salta aos olhos como um soco no estômago de quem conhece os bastidores da história. De um lado, o general americano Mark Clark aparece impecável, alto, magro, queixo erguido. O herói de capa de revista que Washington queria vender ao mundo. Do outro, quase sumido na borda da fotografia, está o marechal brasileiro Mascarenhas de Moraes, um senhor de 60 anos com aparência de professor cansado, ombros caídos e expressão de funcionário público exausto. Essa não era apenas uma foto curiosa perdida em um arquivo empoeirado. Era o retrato cruel da hierarquia de prestígio no fronte, onde o brasileiro parecia um figurante exótico na grande peça encenada pelo colega americano. Para o público distante, bastava olhar a imagem para decidir quem era o protagonista e quem estava ali apenas para preencher espaço, enquanto Mark Clark vivia para as câmeras, transformando cada visita à linha de frente em uma sessão de fotos e cada relatório em um roteiro de cinema. Mascarenhas passava quase invisível pelo mesmo cenário. Sem discursos inflamados, sem gestos teatrais, sem frases de efeito, ele encarnava tudo o que Hollywood não sabia filmar. Discrição, cansaço acumulado, gravidade silenciosa. Para muitos oficiais americanos, o comandante brasileiro era pouco mais do que um enfeite diplomático, um avô bonzinho que alguém em Brasília tinha insistido em mandar para a guerra. A ideia de que aquele homem de óculos pudesse comandar operações complexas contra veteranos alemães parecia, para eles, quase uma piada. O preconceito era direto e a aparência calma de Mascarenhas parecia confirmar todos os estereótipos que carregavam sobre soldados vindos dos trópicos. Mas essa foi apenas a primeira impressão, e quem se agarrou a ela pagou caro por essa leitura preguiçosa. Por trás da fachada de astro militar de Mark Clark, uma política de discriminação sistemática esmagava silenciosamente os contingentes considerados secundários. As decisões tomadas no conforto do Estado-Maior empurravam a força expedicionária brasileira para os piores setores do fronte. As montanhas mais íngremes, a lama mais funda, as posições alemãs mais bem fortificadas. Quando sobravam fuzis manuseados por meia dúzia de unidades, capacetes remendados com soldas grosseiras ou veículos à beira do colapso mecânico, o destino era sempre o mesmo. Os batalhões que traziam no braço a bandeira verde e amarela. Aos olhos da máquina aliada, aqueles homens valiam menos e recebiam exatamente o que esse julgamento implícito determinava. Mascarenhas de Moraes via tudo isso com uma clareza dolorosa que poucos queriam admitir. A aparência de avô pacato escondia um observador metódico e implacável, que anotava silenciosamente cada arma sucateada entregue como novidade. Cada posição absurda imposta à sua tropa, cada ordem em que a vida de rapazes brasileiros era moeda barata em troca de conforto político, ou de manchetes favoráveis a outros generais. Em vez de explodir em reuniões ou buscar holofotes com discursos inflamados, o marechal respondia com uma disciplina fria. Passava longas noites inclinado sobre mapas manchados de café requentado, estudando curvas de nível e estradas de terra esquecidas, procurando qualquer brecha que permitisse cumprir as ordens recebidas, gastando o mínimo possível de sangue brasileiro. Para fora, parecia submissão silenciosa. Por dentro, era resistência calculada. Cada soldado da força expedicionária não era para ele apenas um número em relatórios datilografados, mas uma responsabilidade pessoal. Em seus cálculos internos, cada nome na lista de baixas pesava como chumbo.
Ele tratava munição, combustível e até botas como se fossem extensões diretas da vida dos homens que comandava. E essa obsessão com detalhes logísticos acabou se tornando sua arma secreta, onde outros viam apenas caixas e planilhas. Mascarenhas enxergava a diferença concreta entre um pelotão que voltaria para casa inteiro e outro que seria tragado pela tragédia anônima das estatísticas. Não havia glamour algum nesse tipo de comando, mas havia uma dureza de caráter que muitos generais mais fotogênicos jamais alcançariam. É por isso que, entre os brasileiros que realmente conviviam com ele, no barro gelado da Itália, nasceu a metáfora que definia o Marechal com precisão cirúrgica. Diziam que Mascarenhas era como água silenciosa, que corre sem alarde por debaixo da ponte e um dia, sem aviso, faz a estrutura inteira ruir. Nada nele lembrava o trovão de ordens berradas em campos de treinamento americanos. Nada nele evocava o espetáculo dos desfiles perfeitamente coreografados para cinejornais. Em vez disso, ele trabalhava com a constância paciente de quem sabe que a guerra verdadeira não se ganha apenas com frases de efeito, mas com escolhas frias e difíceis feitas longe das câmeras. E isso, para muita gente acostumada ao brilho das condecorações, era mais assustador do que qualquer discurso inflamado. Enquanto Mark Clark se preocupava obsessivamente com como seria lembrado nos livros ilustrados que viriam depois da vitória, o brasileiro concentrava a atenção nas próximas 24 horas. Como alimentar os homens, como aquecê-los, como evitar que morressem de frio, antes mesmo de encontrarem o inimigo, como arrancar dos depósitos americanos mais do que as sobras que lhes eram oferecidas. A vaidade inflada de um e a sobriedade quase monástica de outro criavam um contraste que beirava o escândalo em pleno cenário de guerra total. Sob a superfície, esse choque de estilos e prioridades acumulava pressão como uma panela fechada em fogo alto, anunciando que mais cedo ou mais tarde algo teria de ceder. E quando esse momento chegasse, o mundo descobriria que o dedezinho de óculos tinha um núcleo de aço que nem o inverno europeu conseguia congelar. Os coturnos de couro nacional, fabricados para desfilar no calor do Rio de Janeiro, revelaram-se uma armadilha mortal na neve europeia. O couro encharcava durante o dia com a lama derretida e à noite congelava, transformando o calçado em um bloco de gelo sólido que apertava os pés dos soldados como torniquetes medievais. A circulação parava, a sensibilidade sumia, e quando os médicos de campanha removiam as botas nos postos de socorro, muitas vezes a pele e a carne vinham junto com o tecido das meias, revelando o horror negro do pé de trincheira em estágio avançado. Centenas de homens estavam sendo retirados da linha de frente, não por estilhaços inimigos, mas porque seus próprios equipamentos os estavam mutilando lentamente, enquanto os aliados americanos marchavam ao lado com galochas térmicas impermeáveis e forradas de lã. Foi nesse cenário de calamidade que a burocracia militar norte-americana cometeu seu erro mais grave, subestimando a fúria silenciosa que crescia dentro do comando brasileiro, quando os oficiais de logística da Força Expedicionária Brasileira enviaram um pedido de emergência solicitando a substituição imediata dos calçados nacionais pelas galochas americanas. A resposta que desceu dos escalões superiores do 5º Exército foi um insulto protocolado. O intendente americano, um coronel instalado confortavelmente em um escritório aquecido, longe do fronte, negou o pedido com a frieza de quem carimba um formulário de rotina. A justificativa era clara e brutal. O equipamento de inverno era a prioridade absoluta para as tropas anglo-saxãs. E os brasileiros, considerados forças auxiliares de segunda linha, deveriam esperar sua vez na fila de suprimentos, independentemente de quantos pés estivessem apodrecendo nas trincheiras. Mas quem esperava que o Marechal Mascarenhas de Moraes aceitasse aquela negativa com a resignação diplomática de sempre não conhecia a tempestade que se escondia por trás de seus óculos redondos. Naquela manhã decisiva, o comandante brasileiro não convocou uma reunião de Estado-Maior,
nem ditou um memorando de protesto para ser ignorado em alguma gaveta de Washington. Ele entendeu que a linguagem dos papéis havia falhado e que era hora de usar uma linguagem que até o burocrata mais insensível conseguiria entender. A linguagem visceral da realidade sangrenta. Sem avisar sua comitiva e dispensando a escolta habitual, Mascarenhas ordenou que seu motorista o levasse imediatamente ao enorme depósito central de suprimentos do exército americano, carregando consigo um pacote embrulhado em jornal que mudaria o destino de sua tropa. A viagem até o depósito foi feita em um silêncio pesado, com o jipe do Marechal cortando as estradas congeladas como um prenúncio de problemas. Ao chegar ao complexo logístico, um mundo de abundância, onde pilhas de caixas de suprimentos tocavam o teto dos armazéns, o contraste com a miséria das trincheiras brasileiras era revoltante. O escritório do intendente americano era limpo, iluminado e, acima de tudo, quente. O coronel responsável, surpreso com a visita não anunciada do comandante aliado, levantou-se para prestar as cortesias de praxe, esperando talvez um pedido formal ou uma visita de cortesia. O que ele recebeu foi um choque de realidade que faria qualquer homem de estômago fraco recuar. Mascarenhas não perdeu tempo com saudações ou protocolos militares vazios. Ele caminhou até a mesa impecável de madeira polida do oficial americano e, com um movimento seco e pesado, desenrolou o pacote que trazia nas mãos. O objeto que caiu sobre os documentos organizados não era um mapa ou um relatório, mas um coturno brasileiro estourado, encharcado de lama fétida e manchado com o sangue escuro e coagulado de um soldado que havia acabado de sofrer uma amputação traumática naquela mesma manhã. O cheiro de sangue velho e couro podre invadiu o ambiente esterilizado, quebrando a bolha de conforto em que aquele oficial vivia, forçando-o a olhar para a consequência física direta de suas negativas burocráticas. O oficial americano recuou visivelmente, o rosto perdendo a cor diante daquela visão grotesca que manchava sua mesa de trabalho, mas Mascarenhas não lhe deu tempo para recuperar o fôlego. Com uma voz baixa que tremia não de medo, mas de uma indignação contida prestes a transbordar, o marechal brasileiro entregou seu ultimato. Ele não pediu, ele informou. Disse claramente que não sairia daquela sala sem a ordem assinada para equipar integralmente seus 25.000 homens com as galochas térmicas. E então veio a ameaça que gelou a espinha do coronel mais do que o inverno lá fora. Mascarenhas avisou que se a recusa persistisse por mais um minuto sequer, ele daria ordem imediata para que a Força Expedicionária Brasileira abandonasse suas posições na linha de frente e marchasse para a retaguarda. Aquela declaração caiu na sala como uma granada sem pino. A retirada abrupta dos brasileiros abriria um buraco de quilômetros nas defesas aliadas, uma brecha fatal por onde as divisões blindadas alemãs poderiam romper em questão de horas, provocando um desastre militar que custaria milhares de vidas americanas e britânicas. O intendente sabia que, se isso acontecesse, ele seria o responsável direto perante a história e perante a corte marcial. A visão do sangue na mesa e a certeza absoluta nos olhos do avô gentil deixaram claro que aquilo não era um blefe político. Mascarenhas estava disposto a sacrificar sua carreira e causar um incidente internacional para salvar os pés de seus soldados. A arrogância logística desmoronou em segundos, diante da moralidade brutal daquele gesto. O coronel, gaguejando e tentando desviar o olhar da bota ensanguentada, pegou o telefone e começou a gritar ordens para seus subordinados no armazém. As barreiras burocráticas que pareciam intransponíveis 5 minutos antes desapareceram como fumaça. Caminhões foram carregados às pressas, caixas de galochas térmicas foram abertas e a prioridade absoluta foi transferida para os sul-americanos, que até então eram invisíveis. Naquele dia, Mascarenhas de Moraes saiu do depósito não apenas com o equipamento que seus homens precisavam para sobreviver, mas com o respeito aterrorizado de quem finalmente entendeu que a água silenciosa pode, sim, afogar quem se coloca em seu caminho. O terreno que separava os brasileiros do objetivo final havia sido transformado no que os especialistas militares chamavam de zona de aniquilação total. Um tapete de horrores ocultos, sob a neve derretida,
e o capim ralo da primavera de 1945. Os alemães, mestres na arte da defesa estática, haviam semeado cada metro quadrado daquela encosta com dezenas de milhares de minas antipessoais, criando um labirinto explosivo onde um passo em falso significava o fim imediato. O solo estava infestado com as terríveis minas tipo S, conhecidas pelos soldados como as saltadoras, dispositivos diabólicos que, quando acionados, pulavam à altura da cintura antes de detonar, espalhando centenas de esferas de aço projetadas para causar o máximo de dano visceral possível e transformar um pelotão inteiro em baixas agonizantes em fração de segundos. Mas o verdadeiro horror de Montese não estava apenas no chão que explodia. Estava na teimosia suicida do alto comando norte-americano, que insistia em aplicar manuais de guerra convencionais em um cenário que exigia pura inovação. Os generais do Quinto Exército, pressionados por Washington por uma vitória rápida que justificasse os custos da campanha, olhavam para aquele caldeirão fortificado e exigiam um ataque frontal clássico, seguindo a cartilha que dizia que a infantaria deve avançar à luz do dia após uma barragem de artilharia pesada. Para eles, sentados em suas mesas de estratégia, era apenas uma questão de desenhar setas em um mapa e empurrar batalhões para a frente, confiando que a superioridade numérica esmagaria a resistência alemã pela força bruta. Para o Marechal Mascarenhas de Moraes, no entanto, aquela ordem soava como uma sentença de tragédia, em massa, assinada por alguém que jamais pisara naquelas encostas malditas. Ele sabia, com a intuição de quem contava cada vida sob seu comando, que um ataque diurno conforme o protocolo americano seria um massacre sem precedentes na história militar brasileira. Os artilheiros alemães no topo de Montese tinham o controle absoluto do campo visual, e qualquer tropa que se aventurasse a subir a colina sob a luz do sol seria alvo de um tiro ao alvo prático, varrida por metralhadoras MG-42 posicionadas em fogo cruzado antes mesmo de chegar à primeira linha de arame farpado. Seguir o manual americano significava enviar milhares de rapazes brasileiros para um corredor da morte sem cobertura, onde a bravura não serviria de nada contra a geometria implacável da balística inimiga. A tensão nos bastidores atingiu níveis insuportáveis quando os relatórios de reconhecimento confirmaram a densidade absurda das defesas inimigas, revelando que os alemães haviam transformado cada casa de pedra de Montese em um bunker individual e cada porão em um depósito de munição. A cidade era um ouriço de concreto e aço, eriçado de armas automáticas e protegido por campos minados que se estendiam por quilômetros, tornando qualquer aproximação convencional uma tarefa matematicamente impossível de ser realizada sem perdas catastróficas. No entanto, a pressão política sobre o comando brasileiro era sufocante, com insinuações veladas de que, se a força expedicionária brasileira falhasse em tomar aquele objetivo crucial, o corpo seria dissolvido e a honra nacional seria manchada perante o mundo inteiro como uma força incapaz de combater em guerra moderna. Mas esse impasse tático era apenas a ponta do iceberg de um problema muito maior que ameaçava engolir a operação inteira antes mesmo do primeiro disparo. Enquanto os americanos exigiam velocidade e agressividade, Mascarenhas via seus homens exaustos, enlameados e conscientes de que estavam sendo empurrados para uma missão impossível por aliados que pareciam não se importar com a contagem de corpos sul-americanos. O dilema era atroz. Obedecer cegamente significava aceitar o sacrifício inútil de uma geração inteira de jovens nas encostas daquela montanha maldita. Recusar a ordem significava insubordinação e o fim vergonhoso da participação brasileira na guerra. O marechal estava encurralado entre a espada da burocracia aliada e a parede de fogo da defesa nazista. E o tempo para tomar uma decisão estava se esgotando tão rápido quanto a paciência dos generais em seus gabinetes distantes. A atmosfera nos acampamentos brasileiros era pesada, carregada com o cheiro de óleo diesel, pólvora e o medo silencioso que antecede as grandes tempestades de aço. Os soldados limpavam suas armas e escreviam cartas de despedida que talvez nunca chegassem ao Brasil, olhando para o vulto escuro de Montese contra o céu noturno, e sabendo que aquela colina cobraria um preço terrível de sangue para ser conquistada. Não havia ilusões de glória fácil entre a tropa, apenas a certeza fria de que o ataque frontal exigido pelos americanos era uma roleta russa onde quase todas as câmaras estavam carregadas. A sensação de armadilha era palpável.
um nó na garganta coletivo de 25.000 homens que esperavam a ordem para avançar contra o impossível, confiando apenas que seu velho comandante encontrasse uma saída mágica onde a lógica militar via apenas destruição certa. E foi exatamente nesse momento de paralisia e desespero iminente que a genialidade silenciosa do comando brasileiro começou a desenhar uma alternativa que ninguém, em Washington ou Berlim, poderia prever. Enquanto os americanos gritavam por força bruta e bombardeios massivos, que apenas transformavam ruínas em trincheiras melhores para os alemães, Mascarenhas e seus oficiais de campo perceberam que a chave para quebrar o impasse de Montese não estava na potência de fogo esmagadora, mas na astúcia e na capacidade de adaptação do soldado brasileiro. Se o manual dizia para atacar de dia e em linha reta, eles teriam que rasgar o manual e inventar uma nova forma de guerra ali mesmo, na lama congelada, antes que o sol nascesse e trouxesse com ele a mira precisa dos atiradores alemães. A figura central dessa mudança radical de tática não era um general coberto de medalhas, mas um sargento magro e destemido chamado Max Wolff Filho, um homem que já havia se tornado uma lenda viva entre os pracinhas por sua coragem quase sobrenatural. Wolff não precisava de ordens escritas para entender o que precisava ser feito. Ele compreendia instintivamente que a única maneira de abrir a lata de sardinha blindada, que era a defesa alemã, era por dentro, usando a noite como cobertura e a paciência como arma. Ele reuniu um grupo de elite composto por 23 voluntários que sabiam perfeitamente que a missão era uma passagem quase certa para o outro lado, mas que aceitaram o desafio com a determinação silenciosa típica daqueles que já não tinham nada a perder e tudo a provar. A preparação para essa operação suicida foi meticulosa até o último detalhe. Os homens passaram horas examinando mapas improvisados, desenhados por observadores avançados, memorizando cada curva do terreno, cada saliência rochosa, cada ponto onde as minas alemãs estavam mais concentradas, segundo os relatos dos sobreviventes de tentativas anteriores. Eles cobriram os rostos com fuligem para eliminar qualquer reflexo de pele clara que pudesse denunciá-los sob a luz das estrelas. Prenderam todas as peças metálicas de seus uniformes com fita adesiva improvisada, para evitar tintins delatores, e até removeram as botas pesadas, optando por avançar descalços ou com meias reforçadas, para sentir melhor o terreno minado. Cada um carregava apenas uma faca de combate, algumas granadas amarradas à cintura, e a certeza de que não haveria resgate caso algo desse errado. A operação começou sob o manto de uma noite sem lua de março, quando a escuridão dos Apeninos era tão densa que um homem não conseguia ver a própria mão a 5 centímetros do rosto. Os homens de Wolff não marcharam. Eles rastejaram, arrastando-se pela lama gelada centímetro por centímetro, com os músculos contraídos pela tensão e pelo frio que penetrava até os ossos. Eles avançavam por um terreno que sabiam estar saturado de minas antipessoais, tateando o solo congelado na escuridão total, para sentir os fios quase invisíveis dos detonadores, desarmando armadilhas mortais com a ponta dos dedos dormentes. Cada respiração era contada, cada batimento cardíaco soava alto demais nos ouvidos aterrorizados, e cada movimento era calculado para não quebrar um galho seco que pudesse alertar as sentinelas alemãs postadas a poucos metros de distância. A tensão psicológica daquele avanço silencioso era insuportável, transformando minutos em horas e metros em quilômetros dentro da percepção distorcida dos infiltradores. Em certo momento da escalada noturna, um dos voluntários sentiu sob os dedos a estrutura metálica de uma mina tipo S. A terrível saltadora projetada para explodir à altura da cintura e espalhar 300 esferas de aço em um raio letal. Ele congelou na posição, com o coração disparado, sabendo que um movimento brusco detonaria o dispositivo e acabaria não apenas com ele, mas com todos os companheiros num raio de 10 metros. Durante longos e agonizantes segundos, ele trabalhou no escuro total, desarmando o mecanismo de disparo com uma calma sobrenatural que só o desespero absoluto pode produzir, até finalmente sentir a trava ceder e o perigo passar. Nenhuma palavra foi trocada, apenas um toque no ombro do companheiro da frente, indicando que era seguro continuar. Enquanto o resto do exército prendia a respiração nas trincheiras lá embaixo, o grupo de infiltração brasileiro operava como cirurgiões da destruição silenciosa, bem debaixo do nariz do inimigo adormecido. Eles localizaram os ninhos de metralhadoras que cobriam as rotas de acesso principais. Observaram por longos minutos
Os padrões de movimentação das sentinelas alemães e, um a um, neutralizaram as guarnições inimigas usando apenas armas brancas, e a surpresa total da sombra, que surge do nada. Não houve gritos, não houve tiroteio, apenas sombras se movendo na escuridão e o som abafado de corpos caindo na neve suja. A eficácia brutal daquela patrulha fantasma abriu corredores seguros através dos campos minados que pareciam intransponíveis, criando caminhos invisíveis por onde o grosso da tropa poderia avançar sem ser detectado até o último segundo possível. O sargento Wolff e seus homens não pararam nas primeiras linhas. Eles continuaram subindo, penetrando cada vez mais fundo no coração da defesa alemã, mapeando posições de artilharia escondidas entre as ruínas das casas e cortando linhas de comunicação vitais que ligavam os postos avançados ao comando central. Eles estavam jogando um jogo de xadrez mortal no escuro, movendo-se entre as peças do inimigo sem serem vistos, transformando a vantagem tática alemã em confusão e paranoia crescente. Quando os primeiros raios de sol começaram a clarear o horizonte de abril sobre os Apeninos, os alemães em Montese ainda acreditavam que estavam seguros atrás de suas muralhas de minas e arame farpado, sem saber que a cobra fumante já estava enrolada em seus tornozelos, pronta para dar o bote fatal. A astúcia brasileira havia conseguido o impossível: anular a superioridade defensiva alemã sem gastar um único obus de artilharia pesada. Onde a força bruta americana teria falhado, com perdas horríveis e manchetes de desastre, a malícia e a coragem silenciosa dos pracinhas haviam triunfado de forma espetacular, provando que a guerra não se ganha apenas com manuais traduzidos e equipamentos pesados importados, mas com a determinação fria de homens dispostos a rastejar pelo inferno congelado para cumprir sua missão contra todas as probabilidades. O caminho para o ataque principal estava aberto, preparado não pela potência cega dos explosivos, mas pela ponta afiada das facas de combate e pela bravura insana de 23 soldados que se recusaram a aceitar que Montese era uma fortaleza inexpugnável, destinada a engolir milhares de vidas brasileiras. Mas a artilharia, por mais terrível que fosse, era apenas o prelúdio, o martelo pesado que batia na porta de ferro. Quem teria a ingrata tarefa de entrar e limpar a casa com as próprias mãos, cômodo por cômodo, era a infantaria. E os brasileiros estavam prestes a descobrir da pior maneira possível que Montese não se renderia sem cobrar um preço altíssimo em sangue jovem. Assim que a barragem de fogo cessou, deixando um silêncio zumbindo nos ouvidos, os apitos estridentes soaram ao longo de toda a linha de trincheiras, e a onda verde-oliva se lançou para chorar frente, não mais rastejando como fantasmas cuidadosos, mas correndo como demônios libertos de uma garrafa. Eles usaram as brechas estreitas abertas, horas antes, pela patrulha heróica do sargento Wolff, para atravessar os campos minados, contornando as crateras fumegantes ainda quentes e avançando sobre as primeiras linhas de defesa alemãs com uma velocidade e ferocidade que pegou os veteranos calejados da Wehrmacht completamente de surpresa. O que se seguiu nas encostas e ruas daquela cidade não foi uma batalha tática organizada segundo os manuais de West Point. Foi uma briga de rua primitiva, suja e brutal, travada a curta distância, onde a tecnologia moderna e os rádios de longo alcance pouco importavam diante da vontade pura e animal de sobreviver e vencer. Os brasileiros invadiram as ruas estreitas e medievais de Montese, agora transformadas em corredores de escombros e armadilhas mortais, e o combate se fragmentou instantaneamente em centenas de duelos individuais desesperados, onde a visão geral da batalha se perdeu na fumaça e cada sargento se tornou o general de sua própria guerra particular. Cada casa de pedra, cada porão escuro, cada janela em ruínas e cada torre de igreja havia sido convertida pelos engenheiros alemães em um ninho de resistência fanática e bem planejada. Metralhadoras MG-42, conhecidas pelo som terrível de tecido rasgado, em que faziam ao disparar 1.200 tiros por minuto, cuspiam fogo de posições ocultas nos escombros, varrendo as ruas principais com uma chuva de metal incandescente que obrigava os pelotões brasileiros a se jogarem no chão lamacento a cada 3 passos,
para não serem cortados ao meio. Granadas de mão voavam como pedras em um motim de rua, explodindo dentro de cômodos apertados com um estrondo que estourava tímpanos e enchendo o ar confinado com um cheiro acre e inconfundível de cordite queimada misturado ao pó fino de reboco que cobria tudo como uma neve suja. Não havia linhas de frente claras ou seguras naquele labirinto urbano, apenas um caos tridimensional de fumaça, gritos em português e alemão e o som constante de paredes desabando. O inimigo podia estar entrincheirado atrás da próxima parede de tijolos, escondido no andar de cima com um fuzil de precisão ou esperando silenciosamente no porão com uma submetralhadora engatilhada. Os brasileiros lutavam com uma fúria e uma agressividade que os observadores americanos, acostumados a ver a FEB como tropa auxiliar, jamais imaginaram ver naqueles soldados tropicais considerados pacíficos. Eles avançavam de porta em porta, chutando madeiras queimadas, limpando cômodo por cômodo com rajadas curtas de submetralhadoras Thompson e usando baionetas caladas quando essa munição acabava, ou a distância era curta demais para mirar. A intensidade e a selvageria do combate urbano em Montese atingiram níveis que lembravam as histórias terríveis que chegavam do fronte oriental em Stalingrado. Em muitos casos documentados, soldados brasileiros e alemães se encontravam frente a frente, a menos de 1 metro de distância, em corredores escuros ou escadarias destruídas onde não havia tempo para recarregar ou mirar, e a luta se resolvia com coronhadas brutais, golpes de faca de combate e até socos e estrangulamentos. Numa batalha corpo a corpo, onde o instinto primitivo de sobrevivência falava mais alto que qualquer treinamento militar formal recebido no Brasil ou nos Estados Unidos. Os lança-chamas, armas terríveis, que até então eram raras no arsenal brasileiro, entraram em ação para desalojar defensores entrincheirados em porões fortificados que resistiam às granadas, enviando jatos de fogo líquido e laranja que transformavam bunkers de concreto em fornos crematórios instantâneos, silenciando as metralhadoras com o horror puro das chamas. O barulho dentro da cidade era algo indescritível, uma mistura contínua e ensurdecedora de explosões de morteiros, estalos secos de fuzis, o rugido das chamas e o som inconfundível de alvenaria desabando, criando uma cacofonia infernal que desorientava os sentidos, impedia a comunicação verbal e testava a sanidade mental de qualquer homem que estivesse preso naquele caldeirão. Mas o que mais impressionou os correspondentes de guerra, experientes, que observavam a batalha à distância segura com binóculos, não foi apenas a violência gráfica do confronto, mas a tenacidade implacável e quase suicida da tropa brasileira, onde unidades americanas ou britânicas teriam recuado taticamente para pedir apoio aéreo aproximado ou esperar a chegada de reforços blindados para limpar o caminho. Os brasileiros continuavam avançando, recusando-se obstinadamente a ceder um único metro de terreno conquistado a duras penas e com tanto sangue. Eles lutavam com a raiva acumulada de meses de subestimação, canalizando todo o desprezo recebido dos aliados, todo o frio sofrido nas trincheiras abertas, toda a humilhação da falta de equipamentos e toda a saudade dolorosa de casa, em uma energia de combate avassaladora que parecia inesgotável. Eles não estavam lutando ali apenas pela posse estratégica de uma colina italiana marcada no mapa. Estavam lutando por algo muito mais profundo e visceral, para provar ao mundo cético, aos generais americanos arrogantes e a si mesmos que a cobra fumante não era uma piada de salão, mas uma força letal com dentes afiados e veneno mortal. À medida que a tarde caía sobre a cidade em chamas e a fumaça negra cobria o sol poente, a resistência alemã, que parecia inquebrável pela manhã, começou a ceder visivelmente, não por falta de munição ou de posições defensivas, mas por puro esgotamento moral e psicológico diante daquela infantaria que parecia imune ao medo e à morte. Os defensores nazistas, elite calejada, acostumada a ver exércitos inteiros recuarem diante de suas defesas preparadas, encontraram nos brasileiros um inimigo desconcertante que simplesmente não parava de vir, onda após onda, independentemente das perdas sofridas na rua anterior. A bandeira brasileira, suja de fuligem e rasgada por estilhaços, foi hasteada sobre as ruínas fumegantes do que restou da prefeitura de Montese, não como um gesto cerimonial vazio, mas como um aviso brutal e definitivo para todo o teatro de operações.
A fortaleza considerada inexpugnável havia caído em menos de 24 horas, e quem a derrubou não foram os tanques de Patton ou os estrategistas de Montgomery, mas os rapazes simples de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, que transformaram o inferno urbano em sua própria vitória sangrenta e indiscutível. Nos últimos dias de abril de 1945, uma perseguição implacável começou a se desenrolar na região de Fornovo de Taro, ao sul do Rio Pó. Em vez de recuar para posições confortáveis e esperar que tanques americanos fechassem a armadilha, a Força Expedicionária Brasileira avançou em ritmo surpreendente, cortando estradas secundárias, bloqueando pontes e tomando vilarejos estratégicos um a um. Era uma manobra ousada para uma tropa de infantaria, vinda do outro lado do oceano, com recursos limitados, mas com uma determinação que assustava até aliados. Aos poucos, como água que cerca uma ilha, as unidades brasileiras foram apertando o anel em torno de uma presa específica, a 148ª Divisão de Infantaria Alemã, reforçada por elementos de outras formações derrotadas e restos de unidades italianas fascistas. Essa divisão não era um grupo qualquer de recrutas mal treinados. Era uma formação endurecida por campanhas anteriores na África e em frentes do leste europeu, comandada por um oficial de carreira da velha escola prussiana, o general Otto Fretter-Pico. Nos mapas de situação, aquela massa de soldados e veículos era um nó perigoso que poderia romper o cerco e transformar a retirada em uma nova linha defensiva, prolongando a guerra por semanas ou meses. Nos documentos aliados, a expectativa era de que essa unidade acabasse tentando negociar uma rendição com forças anglo-saxãs, garantindo relatórios gloriosos para os generais de sempre. Ninguém imaginava que a história daria uma guinada tão humilhante para o ego dos grandes exércitos tradicionais. Encurralada entre o rio Pó, estradas destruídas e colinas ocupadas pelos brasileiros, a 148ª Divisão de Infantaria se viu literalmente em um caldeirão, com artilharia aliada apontada de todos os lados e linhas de abastecimento cortadas. A situação alemã deteriorou-se rapidamente, combustível acabando, comida racionada ao extremo. Moral em queda livre, diante da certeza de que Berlim estava prestes a cair. Ainda assim, tratava-se de um corpo numeroso, bem armado e teoricamente capaz de vender caro cada metro de terreno, caso optasse por uma última resistência suicida. Foi nesse contexto que surgiu a decisão que chocaria o comando americano e daria aos brasileiros a maior validação possível, o reconhecimento do próprio inimigo. Quando intermediários aliados começaram a discutir termos de capitulação, partindo do pressuposto automático de que a rendição seria feita diante dos oficiais dos Estados Unidos, o general Otto Fretter-Pico protagonizou um gesto que fez ranger dentes em mais de um quartel-general. Informações de bastidores revelam que o veterano alemão, ciente de que sua carreira militar terminaria ali, afirmou que não se considerava derrotado pela máquina industrial americana, mas sim pela obstinação e pela habilidade de manobra da tropa brasileira que o havia cercado. Em um ato carregado de simbolismo e orgulho profissional, decidiu que entregaria sua rendição formal exclusivamente ao comando da Força Expedicionária Brasileira, ignorando completamente a presença dos aliados mais poderosos no teatro de operações. No dia 29 de abril de 1945, em um campo aberto próximo a Fornovo de Taro, a cena que se desenrolou seria suficiente para reescrever livros escolares inteiros se o mundo não tivesse tanta dificuldade em aceitar heróis vindos de fora do eixo tradicional. De um lado, um contingente relativamente modesto de pracinhas brasileiros, alinhados com seus uniformes gastos, botas enlameadas e expressões de cansaço extremo. Do outro, o Estado-Maior alemão, com seus oficiais ainda tentando manter a postura rígida, mesmo após a sequência de derrotas e a certeza de que o Terceiro Reich estava desmoronando. No centro, o encontro entre o general prussiano e o marechal, que muitos americanos ainda viam como um simples avô de óculos. O ato formal de rendição, com a entrega da arma pessoal e dos símbolos de comando, teve um peso que nenhum comunicado oficial conseguiria mascarar. Aquele oficial alemão que havia dedicado a vida inteira à carreira militar escolhia deliberadamente colocar sua capitulação nas mãos de um comandante brasileiro, reconhecendo nele o adversário que realmente havia decidido o destino da batalha. Era a consagração
consagração silenciosa do profissionalismo de Mascarenhas de Moraes e de seus oficiais, uma espécie de diploma assinado pelo próprio inimigo, muito mais valioso do que qualquer elogio protocolar vindo de Washington ou Londres. Para os brasileiros presentes, aquele momento equivalia a uma absolvição histórica. Não eram mais apenas coadjuvantes, eram protagonistas reconhecidos pelo lado que até então se julgava invencível. Se a cerimônia em si já tinha um peso simbólico colossal, o que veio logo depois foi ainda mais impressionante do ponto de vista visual e emocional. Quando as ordens de deposição de armas foram repassadas pelas unidades cercadas, começou a sair da mata e das estradas destruídas um fluxo aparentemente interminável de soldados inimigos. Primeiro vieram pequenos grupos, depois companhias inteiras, depois batalhões completos. Todos caminhando em silêncio, muitos com expressões vazias, outros visivelmente aliviados por estarem vivos. Era como se um rio cinzento tivesse sido liberado, correndo lentamente diante das fileiras atônitas dos pracinhas, que viam passar à sua frente aquilo que, até poucos meses antes, havia sido apresentado ao mundo como a máquina de guerra mais temida da história. Ao final da contagem, estimou-se que cerca de 20.000 homens, entre alemães e italianos fascistas, haviam sido capturados e entregues sob responsabilidade direta dos brasileiros, junto com milhares de caminhões, peças de artilharia, cavalos e depósitos inteiros de munição. Era um número que superava o efetivo de combate da própria força expedicionária brasileira no trecho, o que significa que, pela primeira vez, um exército sul-americano havia colocado sob custódia um contingente inimigo numericamente superior, pertencente a uma divisão completa. Esse fato isolado, por si só, seria suficiente para garantir páginas e mais páginas em qualquer manual de história militar. No entanto, durante décadas, ficou relegado a notas de rodapé, conhecido mais por especialistas do que pelo grande público. Para os homens que estiveram ali, entretanto, não havia nada de discreto ou pequeno naquela vitória. Os campos improvisados de prisioneiros se estendiam pelos arredores como cidades de tendas e cercas de arame, sob vigilância constante de sentinelas brasileiros. Muitos dos guardas eram soldados que, meses antes, haviam sido tratados como força de segunda categoria por oficiais estrangeiros, e agora eram obrigados a organizar filas de alimentação, revistas de segurança e deslocamentos de grupos inteiros de combatentes alemães que, até recentemente, se consideravam parte de uma elite marcial. O contraste era gritante. Os vencedores vestiam uniformes gastos, muitas vezes remendados, falavam português com sotaques do interior e se alimentavam de rações simples, enquanto os vencidos carregavam consigo o peso simbólico de um império militar em ruínas. Do ponto de vista psicológico, a rendição da 148ª Divisão nas mãos de brasileiros teve um efeito devastador sobre o moral dos alemães restantes no fronte italiano. Relatos posteriores dão conta de que outras unidades começaram a considerar a capitulação mais rapidamente, ao saber que uma força inteira havia sido cercada e forçada a entregar armas a um exército que a propaganda do Terceiro Reich havia ridicularizado. A imagem da espada e da pistola de um general alemão sendo recolhidas por um oficial de um país tropical era o tipo de símbolo que atravessa fronteiras, derrubando mitos e reforçando uma verdade incômoda. Coragem, disciplina e competência não são monopólio de nenhuma bandeira específica. Para o Brasil, aquele episódio deveria ter sido alçado imediatamente à condição de mito fundador, daqueles que são repetidos em escolas, desfiles e filmes por gerações. Em vez disso, por uma combinação de falta de interesse político interno e de indiferença externa, a captura de 20.000 inimigos por uma tropa vinda do outro lado do Atlântico ficou escondida sob a poeira dos arquivos oficiais. Mas, para quem analisa friamente os números e as circunstâncias, não há como negar o peso histórico do feito. Não foi apenas uma boa operação de cerco, foi a consagração máxima de uma força que saiu da condição de piada internacional para o status de referência profissional, ao ponto de um general alemão preferir se render a ela em vez de buscar o conforto da narrativa previsível de se entregar às potências tradicionais. Naquela tarde nublada de primavera italiana,
Enquanto a fila de prisioneiros continuava a se alongar até o horizonte, muitos pracinhas certamente não tinham plena consciência do que estavam presenciando em termos de grandeza histórica. Para eles, talvez fosse apenas o fim de uma longa caminhada de fome, frio, medo e saudade. Mas, olhando em retrospecto, fica claro que aquele desfile silencioso de 20 mil homens, desarmados, diante de um contingente brasileiro, marcou o ponto máximo de validação para a força expedicionária. Na prática, era como se o próprio inimigo estivesse assinando embaixo do lema não oficial daqueles soldados. A cobra não apenas fumou, ela mordeu com força suficiente para fazer uma divisão inteira baixar a cabeça. Enquanto os soldados ainda estavam em alto mar, sonhando com o abraço de suas mães e esposas, em terra firme, os gabinetes do Palácio do Catete ferviam com um medo paranoico que não tinha nada a ver com inimigos externos. O ditador Getúlio Vargas, astuto e desconfiado, olhava para aquela massa de homens vitoriosos, não como heróis da pátria, mas como uma ameaça direta ao seu poder pessoal. Ele sabia que um exército popular, temperado pelo fogo da democracia na Europa e liderado por oficiais respeitados como Mascarenhas de Moraes, poderia voltar com ideias perigosas de liberdade que não se encaixavam no figurino do Estado Novo. O medo de que os pracinhas se tornassem uma força política incontrolável, capaz de derrubar governos ou exigir mudanças sociais profundas, fez com que a caneta presidencial assinasse uma sentença de morte institucional antes mesmo que as âncoras fossem lançadas. A ordem que chegou aos navios por telegrama criptografado foi um choque tão violento quanto qualquer bombardeio de artilharia sofrido na Itália. A Força Expedicionária Brasileira estava sendo dissolvida imediatamente, ali mesmo, no meio do oceano, antes de tocar o solo sagrado pelo qual havia lutado. Não haveria corpo de exército vitorioso desembarcando unido. Haveria apenas civis desempregados descendo a rampa. Os soldados foram proibidos terminantemente de usar seus uniformes em público após o desembarque, impedidos de exibir as medalhas conquistadas com sangue e instruídos a não falar sobre suas experiências de combate com a imprensa. Era uma tentativa deliberada de apagar a memória coletiva, de transformar leões em fantasmas silenciosos, para que o brilho de suas façanhas não ofuscasse a mediocridade dos políticos que ficaram em casa. O desembarque no Rio de Janeiro foi uma cena deprimente de anonimato forçado e ingratidão estatal. Enquanto o povo, espontaneamente, tentava correr para o porto para abraçar seus filhos, a polícia montada formava cordões de isolamento para impedir manifestações massivas de apoio. Os pracinhas, que semanas antes recebiam a rendição de generais alemães, agora eram revistados como suspeitos, tendo que devolver equipamentos e até peças de fardamento antes de serem despachados para suas cidades de origem, com um bilhete de trem e alguns trocados no bolso. Muitos veteranos, mutilados fisicamente ou carregando traumas psicológicos profundos da guerra, viram-se abandonados à própria sorte, sem hospitais especializados, sem pensões dignas e sem o respeito que qualquer país civilizado daria aos seus defensores. O Marechal Mascarenhas de Moraes, o homem que havia dobrado a arrogância nazista, foi discretamente colocado na geladeira institucional, afastado de comandos de tropa que pudessem lhe dar visibilidade política. Ele assistiu com a amargura de quem vê um filho ser renegado ao desmonte sistemático de tudo o que havia construído na Itália. Seus oficiais mais brilhantes foram espalhados por guarnições distantes no interior do Brasil, garantindo que o espírito de corpo da força expedicionária fosse diluído na imensidão do território nacional. A mensagem do governo era clara e brutal. Vocês serviram para lutar contra Hitler, mas não servem para viver no Brasil de Vargas como heróis organizados. Durante as décadas seguintes, a história da Força Expedicionária Brasileira foi tratada como um segredo incômodo, um parêntese exótico nos livros escolares que mal merecia um parágrafo. Os veteranos se reuniam em associações modestas, muitas vezes em fundos de garagem, para manter viva a chama da memória, contando uns aos outros as histórias que o país se recusava e vis a ouvir. Eles envelheceram vendo filmes americanos glorificando o dia D e a libertação de Paris, enquanto suas próprias batalhas em Montese e Castelnuovo eram cobertas pela poeira do esquecimento proposital.
O Brasil havia vencido a guerra militar na Europa, mas havia perdido vergonhosamente a guerra moral em casa, traindo aqueles que haviam oferecido o sacrifício máximo. Mas a verdade histórica tem uma resistência teimosa, muito parecida com a dos próprios soldados que subiram os Apeninos no inverno de 44. Com o passar dos anos, e especialmente após a redemocratização, o silêncio imposto começou a rachar. Pesquisadores, historiadores e descendentes começaram a escavar os arquivos, trazendo à luz a dimensão real do que foi feito na Itália. A imagem da cobra fumante deixou de ser apenas um desenho engraçado em caminhões velhos para se tornar um símbolo de resiliência nacional. A prova de que o brasileiro comum é capaz de grandeza extraordinária quando desafiado pelo destino. Hoje, quando olhamos para trás, a traição de 1945 parece pequena diante da estatura moral daqueles homens. O ditador que tentou apagá-los já é apenas um capítulo polêmico nos livros de história, enquanto a memória de Mascarenhas de Moraes, do sargento Wolff e dos 25 mil anônimos brilha com a luz perene dos justos. Eles provaram que é possível vencer o fascismo com coragem e, ao mesmo tempo, vencer o esquecimento com dignidade silenciosa. A fumaça do cachimbo da cobra não se dissipou com o vento da política. Ela se transformou em uma nuvem eterna de glória que paira sobre a história do Brasil, lembrando a cada nova geração que houve um tempo em que gigantes caminharam entre nós, vestindo uniformes verdes e falando português com sotaque de quem ama a terra.